Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para o psicólogo conectado com a necessidade de reinvenção, claro, da criatividade clínica. Eu sou a Débora Coelho, psicóloga e mentora de psicólogos que levam a profissão no peito. E eu ajudo você a trabalhar menos, a ganhar mais e a realizar atendimentos de extrema qualidade. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que mais pessoas também vão aproveitar e vão conseguir aprender coisas novas, deixa aí, marca essa pessoa nos comentários. Também você pode deixar a sua sugestão de tema para que eu possa preparar materiais cada vez mais alinhados com aquilo que tu precisas. Então, tô te convidando e vou esperar a tua resposta, né? E eu também tenho uma novidade para vocês. Estão abertas as inscrições para o meu workshop Atendimento de Extrema Qualidade, nos dias 28 e 30 de junho e 2 de julho, às 20 horas. Um evento 100% online, 100% gratuito, para que você possa compreender como é possível alcançar uma vida mais tranquila, sem se preocupar tanto com dinheiro e, claro, aprimorando e oferecendo a melhor técnica para que o seu paciente receba o atendimento de extrema qualidade. Então, nos comentários aqui dessa live, tem ali o link para você se inscrever. Não perde essa! E hoje, você sabe que eu quero conversar contigo sobre as decisões que multiplicaram os meus resultados com os pacientes. Isso mesmo. Então, nessa live, eu quero te mostrar como é possível ter uma vida com mais tempo, sem tanta preocupação com dinheiro e realizando o melhor atendimento da sua vida. E é claro, né, que a gente vai começar fazendo um exercício. Imagine você, psicóloga, tendo mais tempo livre para planejar sua carreira, para estabelecer metas e conseguir segui-las. Hum? E se eu te dissesse que nesse caminho da revisão da sua carreira, você pode aprender mais sobre como aumentar o seu valor, se sentir mais segura e confiante na sua técnica? Sonho? Sonhou, Débora? Ah, sim, eu sonhei e eu realizei. É verdade. Tudo vai começar pelo seu desejo. É ele que vai te impulsionar para mudar o que você precisa, para se tornar uma psicóloga com atendimento de extrema qualidade, trabalhando bem menos e podendo ter a satisfação de ganhar mais no final do mês, né? É claro que saber o que a gente deseja é o primeiro passo, sim. Afinal, agir em busca do que você quer é justamente, presta atenção, é justamente o que vai te diferenciar de outros profissionais que ficam só na vontade, né? Ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Mas o que que acontece? Eles postergam, né? O momento de sair daquela zona tão quentinha, tão confortável e a zona da queixa também. Então, sair disso para começar a colocar a mão na massa e mexer na sua insatisfação é o que vai fazer o seu diferencial. A gente sabe bem dessa parte reclamenta, né, que nos habita. Afinal, a gente escuta pessoas que se deparam com essa mesma dificuldade humana. Elas ficam fixas, elas acham o movimento custoso demais. E o que que acontece com os nossos pacientes muitas vezes? Eles adiam a sua chance de crescimento. Pois é, às vezes isso acontece com a gente também, né? E geralmente as pessoas, quando se percebem estagnadas, confusas na vida, é
com sorte, né, elas acabam, e boa orientação também, elas acabam procurando um ótimo, um maravilhoso tratamento psicológico, né. E você, colega? Quem é que vai te acolher e te ajudar a sair dessa confusão toda? Eu espero que eu possa te inspirar a quebrar esse ciclo, porque uma psicóloga também precisa de colo e de uma mentora para perseverar na sua jornada. Claro que algumas são características de personalidade que vão nos guiar nessa jornada, né? E outras são habilidades necessárias e aprendidas. O que eu quero te dizer? Que tem muita coisa para você aprender e poder sair dessa zona que ao mesmo tempo é quentinha, mas já não te cabe mais, né? Se você perguntar, Débora, o que você fez para multiplicar os resultados dos seus pacientes? Eu te diria que características pessoais, como por exemplo, ser muito curiosa, ser inquieta, talvez ter ciclos curtos, né? Ou seja, em cada momento rever e ter desejo de fazer coisas diferentes, né? Mas fora esse ponto, teve algo que eu desenvolvi que foi a clareza do que eu quero em cada momento em que eu precisei mudar e também sair da zona de conforto várias vezes, todas as vezes em que eu precisei mudar. Então, no meio do turbilhão, quando a gente está ali no meio da confusão, no meio do turbilhão, a gente não está olhando de cima, lá de cima do balcão, para poder avaliar com clareza o que nos acontece. É esse movimento que eu vou te ajudar a fazer. Você vai fazer o óbvio de uma forma consistente e você não vai estar sozinha para criar estratégias, para realizar tomada de decisão e até, olha só, até para comemorar os seus resultados e conquistas. Por quê? Nós não somos habituados a celebrar as nossas pequenas vitórias, né? A gente realmente tem aí, além de uma super exigência, esse costume que pode ser modificado de só ficar feliz se tem um mega resultado. Bom, muitos psis acabam me dizendo que uma das maiores dificuldades quando vão organizar novas decisões na carreira clínica e acabam perdendo o foco, e aí vão sentir que é difícil criar, sabe o quê? Uma rotina de dedicação ao novo projeto. Então, o primeiro ponto que eu vou agora parar e dar atenção é como você pode melhorar o seu foco. Tá? Eu já te falei que o desejo realmente ele move mundos, que é necessário sonhar, ter aspirações, mas muitas vezes a gente fica perdido e confuso em como começar. Se a gente precisa se organizar para fazer qualquer coisa, responder um e-mail de trabalho, estudar um ponto, como é que a gente consegue mergulhar neste momento e usufruir daquilo que a gente se propôs a fazer e, é claro, depois ter a satisfação, poder dar aquela celebrada que a gente conseguiu. Então, como você pode entrar aí no seu melhor foco? E você sabe que o mundo não é dos que falam, mas do que fazem. E é essa diferença que o psicólogo que teve sucesso ou resultado no consultório fez. Enquanto seu colega ainda está pensando no que, né, pode fazer para ganhar mais, e aí o que ocorre para o colega? Tá, para ganhar mais, eu vou bingo, me capacitar mais, eu vou fazer mais um curso, eu vou entrar em mais uma pós. E tem um outro colega, o colega B, que enquanto o colega A está pensando no que vai fazer, ele já tem uma lista de contatos, ele já fez parceria com os colegas para fazer lives, por exemplo, né? Ele começou
a se profissionalizar mais na clínica, a ter máquina, uma boa maquininha, vou te mostrar aqui a minha, ó, fazer uma propaganda rápida, um merchandise. Uma boa maquininha, para aquele paciente que chega para a primeira sessão e não sabemos como, ele quase não traz a carteira, né, porque ele não trouxe o dinheiro, ele pode fazer depois um depósito, não precisa, você tem a maquininha, e isso evita o quê? Calote. Uhum. Para pacientes que também têm dificuldade em cumprir com os prazos, por mais que você avise e renegocie, né. Então esse colega B, por exemplo, além da maquininha, sabe que outra estratégia ele utilizou para poder, lembrar de uma forma efetiva aqueles pacientes com dificuldade de cumprir o prazo do pagamento? Além de levar isso para a sessão e conversar com o paciente, fez, porque tem uma conta digital, um boleto mandado por WhatsApp, porque o seu paciente já está, né, treinado pelo mercado, recebeu um boleto, opa, tenho que pagar, senão a multa vai comer. Então, este psicólogo B deu uma corridinha, ele não ficou pensando, o que que ele ficou fazendo? Movimento. A diferença é que quem está inseguro para enfrentar aí seus novos desafios e entrar em movimento, vai levar um pouquinho mais de tempo, enquanto outros se movimentam, se experimentam, não têm certeza que vai dar certo, mas querem viver esse desafio. Por vezes, quando a gente está nesse processo de rever a carreira, de rever o que que a gente pode melhorar, que decisões vão nos levar para frente, a gente identifica esse desejo, né, interessante, vibrante, que é o desejo de realizar uma mudança na vida. Mas a parte operacional dessa mudança, ela é difícil de realizar, mas ela não é impossível. Ela exige de você. Uma outra psicóloga, por exemplo, ela pode ter uma batalha na vida. Sabe qual é a batalha dela? Foco versus distração. Ela não consegue evitar sempre olhar ao seu celular, as notificações, os 1000 grupos que ela participa. Quem sabe é alguém indicando o paciente, quem sabe é um paciente perguntando alguma coisa e ela tem que responder. Quem sabe é a chance da vida dela que está tocando naquele instante numa mensagem, num e-mail que chegou. Então, a gente sabe que quanto maior a distração, menor a nossa condição de jogar atenção e focar. Então, quanto mais distraído eu estou, se é olhando as notificações no meu celular, respondendo e-mail, né, interrompendo o que eu deveria fazer agora, neste momento, sentada, estudar um texto, fazer um bom relato de uma sessão. Se eu sei que o celular é um problema. Ou se eu sei que eu tenho o truque do cafezinho, né? Eu tenho. Você tem o truque do cafezinho? Eu, quando a coisa tá difícil, tô tentando aqui escrever essa live, esse roteiro para você e não sai, eu vou lá fazer o cafezinho. Aí eu me distraio, né? Vejo uma borboleta, um filho. Não. A distração, ela vai fazer com que você chegue ao final do dia insatisfeito com você. E ainda mais a gente, né, meninas? Porque nós mulheres, nós temos uma lista gigante do que fazer, pouco tempo para realizar e ainda a gente se distrai. Qual é o resultado no final do dia? Cobrança, autocobrança. Então, para que a gente comece aí nesse esquenta, né? Como é que eu decido? Como é que eu tomo decisões importantes para ter resultados com meus pacientes, Débora? Foca. Você vai começar um trabalho novo e esse trabalho é um investimento estratégico na sua clínica. Então não dá para ter distraçãozinha, né? Porque isso vai adiar a sua oportunidade de crescimento. E eu digo para vocês, um bom, elemento que nos acompanha o tempo todo dessa jornada é a nossa autoanálise.
que significa isso? Aprender com o nosso próprio desenvolvimento na carreira. Porque a gente sabe, com a boa ajuda freudiana, que a compulsão à repetição, ela faz com que a gente ande em círculos e só revigore o sintoma, né? Os leigos dizem assim: o que é uma estupidez é seguir os mesmos erros, né? Desculpa a forma sincera, mas todos nós sabemos que se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai ter o quê? O mesmo resultado. Então agora, larga o que te distrai e comece a focar. Você já tem desejo de mudar, então comece a focar naquilo que é melhor para você. Qual é o maior ponto de distração? No meu é o celular e o cafezinho. No seu pode ser outra coisa, mas eu tenho quase certeza que é o celular, porque é um problema da humanidade. Se você consegue se manter focado, olha que beleza, é uma habilidade, porque você vai ter conhecimento, a prática e você vai repetir para que se torne um hábito. E você tem que pensar que a sua mente ela é multitarefa, ela atende 1000 estímulos. Então, vai devagar nesse trabalho, nessa prática do foco. Não precisa ser 2 horas focada, né? Mas você já tem habilidade porque você escuta pacientes. Então, confie na sua habilidade já desenvolvida na profissão. E lembra, querida colega, que psicólogo que quer crescer não tenta, ele faz, ele define na sua jornada qual é a distração que você vai eliminar. Beleza. Depois que você está mais consciente de desenvolver o seu foco, você precisa ter clareza, mas qual direção que eu vou? Lembra lá da Alice no País das Maravilhas? Ela pergunta para o gato, né? Gato, qual é o caminho que eu sigo? E o gato, qual caminho você quer? A menina, não sei, né? E o gato diz assim, na sua sabedoria felina, se você não sabe, qualquer caminho serve. Mas agora, Psi, você sabe qual é o caminho, porque eu vou te dar essas direções. E principalmente porque eu observo que na psicologia a gente não leva a nossa potencialidade a sério. E isso interrompe o nosso desenvolvimento, porque a falta de clareza paralisa. Então, para de reclamar e presta atenção em 3 etapas de realização na vida. Tudo que você quiser conquistar nessa vida vai passar por essas etapas. 1. Saber o que quer, o desejo que eu falei lá no início. Você já sabe o que você quer para sua vida? 2. Topar, pagar o preço que o trabalho exige. Qual é o preço de você conseguir, pagar isso? O que significa? Entender os desafios que estão na tua jornada, é ter senso de realidade. Não dá para dizer assim, hoje eu tô com uma dorzinha aqui, tá frio, acho que eu não vou atender o paciente. Não, você tem um compromisso. Então, com a sua jornada, com a sua carreira, com o estabelecimento, com esse plano de decisões que vão fazer você trabalhar menos, ganhar mais e conseguir ter resultados cada vez melhores com seus pacientes, você tem que ter também, além do foco, definir o que você quer. Definiu, tem um custo, você vai ter que estar presente para executar aquilo. E o terceiro passo é realmente persistir, é ir pagando, continuidade e frequência. E aí a gente vai pensar que para crescer e aparecer enquanto profissional psi, você precisa ter foco, você precisa sair da média e você tem que correr riscos. Então anota aí 2 perguntas e faz esse exercício diariamente. Você produziu, você trabalhou, você vai se perguntar: hoje eu me aproximei,
ou eu me afastei dos resultados do que eu quero, do que eu desejo para minha vida? Avalia. Cheguei perto, cheguei longe, bom. E aí, a segunda pergunta é: e o que posso fazer amanhã para me aproximar dos resultados que eu quero para minha vida? Não é se punir, se massacrar, se lamentar. É um pensamento estratégico. O que isso significa? Que você vai avaliar. Não fiz. Então, por que eu não fiz? Porque eu me distraí com conversas, porque eu fui falar com uma amiga, tomei um café e dei uma curva e não fiz. Então, vou evitar tudo que me distraiu e vou focar. E vou fazer melhor. E vou identificar como eu posso fazer isso melhor. Nesse caminho, né, de 20 anos de clínica e também de jornada como professora universitária, eu diria para vocês que muitas mudanças profissionais aconteceram porque eu quis. Eu tive 3 clínicas, fui sócia de 3 clínicas. Entrei e saí, eu fiz os projetos, em cada clínica eu fiquei 5 anos, construí projetos, né, fui muito feliz em cada uma dessas clínicas, mas o meu tempo chegava ali, geralmente de 5 em 5 anos eu invento alguma coisa. Há quem diga que é a nova tendência de tempo das pessoas, né, não sei aí como é para você. Conta aí para mim, você também precisa dar uma reinventada? Tem um momento que aquilo que você está fazendo esgota, e você tem que se reinventar, achar um outro tema, um grupo de estudos, um outro trabalho, um outro projeto? Pois é, comigo 5 anos é o time. E nesse tempo, todas as decisões que eu tive que fazer de mudança, elas foram difíceis, mas a mais difícil não foi quando eu era profissional liberal, foi quando eu fui empregada, quando eu trabalhei por 10 anos como professora universitária. A decisão, de sair e me demitir foi a mais difícil, porque é quase uma heresia. Como assim? Como você ousa fazer isto, não é? E eu ousei, e eu voltei para o meu consultório, que na verdade nunca havia deixado ele de lado. E aí foi o momento de justamente aí nesse tempo de 5 anos entrar com tudo nas estratégias para render mais no consultório, para ter uma vida com mais qualidade e para aprimorar, como sempre é o nosso caminho, a nossa técnica e escolher aquilo que realmente eu sabia que faz o meu trabalho ficar melhor e faz com que a pessoa receba o meu melhor. E nesse caminho, eu tive que quebrar uma crença de que atender em volume é a única via de crescimento, porque eu fiz essa aposta. Né? Eu atendi em volume durante anos, eu tinha 30 pacientes, às vezes até mais, né? E minha média, né, por muitos anos mesmo, foram de 20 pacientes por semana. Então, mudar isto foi muito difícil para mim. Porque o jeito mais famoso de ganhar mais dinheiro é trabalhar mais e mais, né? Na verdade, esse não é nem o melhor jeito de alcançar esse objetivo. Trabalhar melhor talvez seja a forma mais efetiva. Há histórias de quem trabalhou 110 horas na semana, 15 horas por dia, contando sábado e domingo, cujo resultado melhorou bastante só de tirar o pé do acelerador e parar para pensar no que deveria fazer. Seu cérebro, assim como tudo, não consegue trabalhar sem limitações, né? Na verdade, faz mal ir além dos seus limites. Quando a gente trabalha depois de um certo ponto, os retornos diminuem e a gente acaba cometendo erros. Então, nós também temos as nossas melhores ideias, né? Nós também não temos as nossas melhores ideias nem energia para resolver problemas. Um estudo da Universidade de Stanford indicou que a produtividade dos funcionários diminui
consideravelmente após mais de 50 horas, é óbvio, né, gente, trabalhadas por semana e cai ainda mais depois de 56 horas semanais, chegando a um ponto em que alguém que trabalha 70 horas por semana fica incapaz, presta atenção, incapaz de produzir algo durante as 14 horas adicionais. Então, estudos parecidos ligam também longas horas de trabalho com afastamento, perda de memória a longo prazo, diminuição da capacidade de tomar decisões. Quem sabe é por aí, né? Sabemos disso, mas aí por que que a gente repete? Olha só, outro dia em supervisão, uma colega que trabalha em uma clínica de convênios me contou que, e eu choquei, que ela atende 22 clientes por dia. Isso mesmo, eu disse por dia. Clínica generalista. Então, entra uma criança, depois um paciente psicótico, um idoso deprimido, uma família para orientar uma mulher em situação de violência, um alcoolista em recuperação, e eu tô num dia só, né? Então, como é que fica a saúde e a qualidade de vida da nossa colega? E aqui cá entre nós, né, a qualidade do seu trabalho. Hum? Se a gente vai trabalhar com a mente, com a nossa mente, emprestar a nossa mente para realizar o melhor atendimento que a gente pode, como vamos entregar uma mente cansada, que está intoxicada de memórias, de impressões das sessões anteriores, que está com dificuldade em se focar, que está com dificuldade até em realmente estar ali escutando. E o seu trabalho vai ficar meia boca. Não adianta. Então, na nossa profissão, ter tempo para que a gente use a mente de modo criativo, alimente a mente com literatura, com cinema, com conversas, com papos que evoluem, com um bom acompanhamento psicológico, a gente vai ter uma qualidade mental que o nosso paciente vai perceber. Então não adianta disfarçar, nem acompanhar o mercado no seu ritmo louco. A gente tem que pensar na especificidade da nossa profissão. E aí nós temos que entender que o tempo, o usufruto do tempo, é um aliado da psicologia. É claro que a gente precisa de dinheiro, né? Porque aí eu também quero falar sobre dinheiro com você. O primeiro passo é ter uma boa organização financeira. Cortar a sua vontade de gastar e, de novo, a gente tem que planejar o dinheiro. A gente tem que pensar no dinheiro para os meses difíceis de janeiro, fevereiro e até março. A gente tem vários impostos e contas para pagar, então o consultório também tem que gerar as tuas férias, o teu 13º, e para isso você vai ter que ter um comportamento de consumo talvez um pouco mais freado, pensar nos seus gastos e ter uma reserva financeira. O que me ajudou foi ter uma organização financeira que me levou a uma reserva financeira para que eu pudesse fazer mudanças profissionais sem a pressão de ganhar dinheiro junto. Isso é um luxo, Débora? Não, é uma estratégia, é um plano e a gente pode conseguir, né? Eu faço isso, fiz isso a minha vida profissional inteira, por que é que você não vai conseguir? E aí, é claro que cuidando do seu dinheiro, você vai também ter que pensar qual é a lógica que você constrói para cobrar a colega. Como que é baseado no preço do seu outro colega? É baseado no preço, às vezes, do que o paciente pode pagar? Ontem, na minha aula de físio, de pilates com a minha físio, eu conversando com ela, ela me conta algo que eu percebo que é tão feminino, não sei se é só da área da saúde, né? Principalmente na área da saúde, na qual a gente tem que colocar o preço,
e sustentar o preço, diferente de médicos que tem sempre uma secretária, porque eles não tocam no dinheiro, né, mas a gente toca no dinheiro, então a gente tem que aprender a falar do dinheiro. Inclusive, se você é psicóloga, você não trabalha quebrando crenças e tabus? Você não ensina o seu paciente a falar sobre a sua vida sexual, sobre a sua experiência de sexualidade? O dinheiro está aí. No momento em que eu comecei a quebrar o discurso dos pacientes, quando eles me diziam: "Não, mas aí foi pouco dinheiro que eu recebi daquela ação". Hum, pouco dinheiro quanto? É pouco dinheiro para mim, pode ser 50 centavos, agora quanto é para ti? Quanto é que é o pouco que tu recebeste? Para que eu tenha uma noção dos valores na mente desse paciente, para que eu possa também ajudá-lo a pensar, conversar, decidir sobre o dinheiro, já que é uma conversa social um pouco, difícil, a gente não fala sobre as nossas dificuldades de dinheiro, mas a gente adora dizer ou esbanjar em objetos, né, para mostrar que estamos com dinheiro. Mas o legal é a gente falar quando a gente precisa ganhar, né, ou quando a gente tem que ajudar o paciente a reorganizar a sua vida financeira. Então, falar sobre o dinheiro faz parte da sua profissão. E você tem que ter clareza do seu valor. Como é que você constrói um preço? Um preço não é um elemento mágico que está na tabela do Conselho Federal de Psicologia ou que você copia ali do seu grupo de colegas. Um preço tem a ver com seus custos de consultório, com seus custos pessoais, com o seu tempo de expertise, de dedicação, de crescimento, de investimento. Por exemplo, se é um ano que você vai retomar a supervisão, se você vai retomar a sua análise pessoal, você vai ter mais custos. E esse custo é um investimento que você precisa recuperar ajustando o valor da sessão. Você tem que ajustar o preço da sessão com o seu paciente, porque você está se qualificando para que ele tenha um atendimento melhor. Então, conversando com a minha físio, ela dizia que o marido dela, que é colega, cobra muito bem, sempre cobrou muito bem, porque não tem pena. É verdade. Nós mulheres, muitas vezes, por esses vetores de o trabalho psicológico ser um trabalho também assistencialista, a gente empresta o nosso melhor, a gente escuta, a gente trabalha com os afetos, fica, né, associado a uma ação social, a um benefício. E aí o negócio parece que escapa quando a gente trabalha com o terreno dos afetos, das dores, do sofrimento. A pessoa me contou uma coisa tão horrorosa. Meu Deus, como é que eu vou cobrar? Estou entendendo que ela não vai ter como pagar. Esse era o meu problema. Eu me atrapalhava, me confundia com os meus problemas de dinheiro, as crenças limitantes do dinheiro, e achava que os outros também iam achar o meu preço caro, não iam ter dinheiro para pagar. E eu facilitava para o paciente. Quando eu comecei a trabalhar minhas crenças limitantes do dinheiro e disse assim, "Haha, vamos prosperar mais, vamos aumentar esse preço, Débora." Sabe o que aconteceu? Eu tive uma paciente que até disse, até que enfim, pois é, aconteceu o melhor, não o pior que eu imaginava. Então, cuide do seu dinheiro. Essa decisão certamente, né, me ajudou a ter resultados na vida muito melhores, porque eu tinha calma para poder decidir o meu próximo passo, para estudar, inclusive, e, né, chegar mais abastecida para aquela etapa que eu desejava. O outro ponto que eu vou destacar para você também, né, poder cobrar mais e trabalhar menos, é aprender o marketing digital. Aprender a falar com o seu cliente ideal, paciente ideal. Porque não é todo paciente que a gente quer atender. Hum. O paciente que a gente quer atender é um paciente comprometido, é um paciente que quer resolver as suas questões, que chega toda a sessão
com um tema animado, com perguntas, ou triste, desmotivado, mas com perguntas, querendo saber mais sobre si. Então, para que a gente chame esse paciente ideal que a gente quer para o nosso consultório, a gente tem que fazer o quê? Conteúdos direcionados. Não é para todo mundo, não é a agenda aberta, né? Não é a psicologia salva. E você vai ter que escolher um recorte do mercado. Qual é a sua grande paixão? Com quem você trabalha melhor? Com crianças, adolescentes, mulheres ansiosas? Com atletas de alta performance, com famílias em situação de guarda, qual é a sua grande paixão e habilidade? Aí pode estar o seu melhor direcionamento para resultados também melhores com seus pacientes, para que você tenha cada vez mais o prazer de atender quem está te procurando para realizar mudanças psíquicas, né? E para a gente finalizar, e não menos importante, eu digo para você que o último passo, que certamente foi uma direção que me trouxe resultados fantásticos, estão trazendo ainda, sempre foi o aprimoramento na minha técnica. Para mim, clinicar é habitar um território invisível, carregado de afetos caóticos e que demanda um espaço de confiança e continência para que o paciente possa reorganizar a si mesmo e realizar a mudança psíquica que ele tanto precisa ou deseja. Então é uma tarefa tão importante a nossa, né? E para gente, é importante também ir além do comportamento, se conectar com o campo afetivo, o campo empático, esse campo do encontro. E eu sempre me inclinei por estudar as mudanças que podem ser feitas através do vínculo, da continência, do reforço do ego. Nesses 20 anos eu nunca parei de estudar e ler sobre clínica, quer seja por gosto, por necessidade de desenvolver a minha técnica, porque trabalhei anos como professora universitária, formando psicólogos, né? Nos últimos anos eu me lancei num desafio. Eu saí da vida universitária e mantive só o trabalho clínico, porque eu queria ter mais tempo para usufruir da minha família e mais tempo para reposicionar o consultório, né? Já estava na época de eu fazer uma transição de carreira, os 40 anos batendo, e eu era impelida a mudar e ter mais prazer com a minha vida, com as minhas atividades de trabalho. Me demitir e ter uma reserva financeira me permitiram restaurar a clínica e também me permitir aí aprofundar os estudos na técnica da interpretação dos sonhos que eu sempre quis fazer. Nesse momento eu organizei um esquema de estudos para mim, eu fichei, eu anotei, eu fui pesquisar sonhos, símbolos, resultados clínicos. O que eu não sabia é que ao estudar a interpretação dos sonhos, eu teria um impacto emocional tão importante. Eu me sentia mais aberta para apreciar o belo, a paisagem, eu me via devaneando e tendo insights importantes não só para mim, mas para os casos de atendimento. Era como se eu tivesse ativado um novo botão na minha mente, usando uma região inexplorada, né? Então, nesse momento em que eu percebi que os sonhos também traziam um efeito fantástico para os pacientes, por exemplo, ver um paciente que antes estava com medo e imobilizado, ou confortável agarrado a essa repetição, ganhar segurança, assim como você vai, para a tomada de decisões, não tem preço. Quando isso acontece na minha clínica, eu fico grata, grata pela possibilidade e desejo que nós humanos temos de buscar mais saúde, né, e agitarmos esse estado parado que nos capturou, né? Então, hoje, né, eu contei para vocês os passos que levam o psicólogo a decisões importantes na condução da carreira. Então, rapidamente eu vou retomar os passos que vão te levar a decisões inteligentes e que te trarão resultados melhores com os pacientes. 1. Invista na sua mudança profissional, tá na hora.
Por vezes, identificamos que temos desejo de mudar, mas a parte operacional da mudança fica difícil. Então, tenha foco, se mantenha no foco. Lembre-se que a repetição é o que mantém você dentro do seu plano de mudança. E o primeiro ponto, saber o que você quer na clínica, o que você quer na sua carreira de psicólogo, topar pagar o preço que isso exige e seguir pagando e continuar. Para você crescer e aparecer, você vai parar de reclamar e você vai começar a perguntar no final do dia que ações fizeram você ficar mais perto dos resultados que você deseja e que o que não foi possível e que você vai poder, porque sempre tem o dia de amanhã, né, o que você vai poder ser um profissional melhor amanhã. Lembre-se de cuidar do seu dinheiro, de valorizar a tua profissão na hora de cobrar o preço da sessão. Lembre-se que a técnica sempre vai ser aquilo que nos encanta e vai nos encantar os nossos pacientes e que é possível trabalhar menos sim. Por hoje eu fico aqui. Deixa o teu comentário se essa live fez sentido para ti, se isso que eu tô te contando foi interessante, fez você pensar, você passou por algo parecido, você quer mudar, me conta aí que eu vou estar te esperando. Então, nesse final de semana eu vou te deixar com esse exercício. Duas questões, avalia aí nos teus dias. Hoje eu me aproximei ou me afastei dos resultados que eu quero para minha vida? E o que eu posso fazer amanhã para me aproximar ou continuar me aproximando dos resultados que eu quero para minha vida? Certo? Segunda eu volto, não perde, vou estar te esperando. E lembra que dia 28, 30 de junho e 2 de julho eu vou estar te esperando para o meu evento, workshop do atendimento da extrema qualidade. Certo? Então eu vou estar aguardando vocês. Tchau, tchau.